pastor traz nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo realmente nos conduza, para que essa palavra seja de edificação para a nossa igreja. Toda palavra é para edificar, nunca para destruir, para levantar, não é para derrubar. Irmãos, eu quero refletir hoje sobre a diferença entre a religião legalista, que muitas vezes é intolerante, queima os hereges que contrariam os dogmas, e o Evangelho da Graça, que nos confronta com o que o teólogo espanhol José Maria Castilho chama de escandalosa tolerância de Jesus. O que viria a ser a escandalosa tolerância de Jesus, segundo esse teólogo? Ele diz o seguinte: se prestamos atenção ao que contam os evangelhos, talvez nos surpreenderemos com o fato de que Jesus foi escandalosamente tolerante com pessoas e grupos com os quais nenhum homem, reconhecido como observante e exemplar do ponto de vista religioso, podia ser tolerante. Ao mesmo tempo em que se mostrou extremamente crítico com aqueles que se viam a si mesmos como os mais fiéis e os mais exatos em sua religiosidade, Jesus foi tolerante com os publicanos e pecadores, com as prostitutas e com os samaritanos. Jesus sempre defendeu as mulheres, por mais que fossem mulheres pouco exemplares. Defendeu uma famosa prostituta em casa de um conhecido fariseu. Até chegou a dizer que os publicanos e as prostitutas entravam antes que os sumos sacerdotes no reino de Deus. Com isso, conclui o teólogo, há elementos suficientes para se ter uma ideia do escandaloso que devia ter sido a tolerância de Jesus. Claro que o escandaloso é que ele coloca entre aspas. Irmãos, quando eu falo de tolerância com o pecador, não estou a falar em tolerância com o pecado, há que separar. Mas é também uma linha muito perigosa se a gente não souber fazer essa separação. Jesus mostrou-se tolerante com a mulher, mas ele não cumpriu com ela o que a lei determinava. Porque a lei determinava que ela fosse apedrejada. Era legal, era lei de Moisés. Jesus, ele não compactuou com o pecado, mas não condenou e nem castigou a pecadora. Às vezes nós, para provar que nós não aceitamos o pecado, nós queremos castigar o pecador. E não é a nossa função castigar pecador, irmãos. Não é a nossa função castigar ninguém. Jesus disse para a mulher: o teu pecado está mal, mas não vou castigar-te, não vou condenar-te. Então, irmãos, não tolerar o pecado não significa ter que castigar o pecador, para mostrar que eu não tolero o pecado. A gente tem que ter cuidado. Jesus não aprovou o pecado daquela mulher, não aprovou, mas ele quis mostrar-lhe que a sua graça era maior que o seu pecado. Como afirmou Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 20, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A religião legalista é, em certo sentido, uma religião de controle, manipulação, estabelece regras e castigos, confunde dogmas humanos com doutrina de Deus. Eu estava no terceiro ano do seminário
havia uma igreja vizinha ao meu bairro, ela estava com um novo pastor. O pastor de antes era muito tradicional, muito legalista, e o novo pastor convidou-me para trabalhar com ele como seminarista. Ele queria que eu ficasse encarregado do discipulado da igreja, principalmente com os novos crentes. Eu fui lá, aceitei o convite, e quando me deram as lições da classe de novos crentes, que foi escrita pelo pastor anterior, eu falei, eu não ensino isso. Eu não ensino isso. Ah, o crente só pode ir na praia de 6 às 10 da manhã. Porque depois das 10 chegam lá as moças com biquíni, aí tu vai ser tentado. O crente não pode usar barba, porque barba é falso profeta. E dizia assim, com barba não entra no céu. Estava lá escrito na lição. E ele colocava lá a base bíblica. Era a exegese, ele tinha uma ideia, ia lá na Bíblia buscar coisa para defender a ideia dele. Eu falei para o pastor, estou fora. Ele disse, Ricardo, joga fora tudo isso, que foi o pastor anterior. Vamos fazer um novo currículo, né? Nós mudamos todo o currículo. A religião legalista geralmente é regulada por práticas e princípios meramente humanos, costumes, tradições. Isso foge, irmãos, inclusive, a um importante princípio adotado pelos batistas. Eu aprendi isso desde criança. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas para a religião legalista, deixou de cumprir a lei, os princípios tradicionais, tem que ser apedrejado. A pessoa está a mancar, a coxear, corta as pernas da pessoa. A religião legalista é fria, dura, é cruel. Ela é capaz de jogar pedras naquele que é mais fraco, ou está a precisar de amparo, e julga e condena sem a menor compaixão. Os seguidores dessa religião estão longe do coração de Deus, o coração que está descrito lá no Salmo que foi lido hoje, Salmo 103, versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Irmãos, porque se Ele fosse nos tratar segundo os nossos pecados, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Todo mundo aqui, irmão, só está vivo hoje porque Deus é misericordioso. Todo mundo. Não escapa um. Não escapa um. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Não somos super-homens, nós somos pó. Mas por estarem distantes desse Espírito revelado em Deus, os seguidores dessa religião, em várias ocasiões, não agem conforme o coração de Deus e nem com a mente de Cristo. O problema dos religiosos é que ficavam limitados à letra morta da lei e não ao espírito da lei. E mais adiante vou dizer para os irmãos qual é o espírito da lei. Não é matar, não é condenar, é salvar. Mas vejamos os casos desses religiosos. Aqui vemos o exemplo claro da prática de 2 pesos e 2 medidas. A prática de justiça segundo a conveniência do grupo. Eu vou explicar. Qual foi o pecado dessa mulher? Se adultera sozinho? Falta um personagem nessa história. Inclusive a lei dizia que tinha que ser apedrejado o homem e a mulher, os dois. Cadê o homem?
Como foram surpreendidos, de repente saiu correndo pelado pelas ruas de Jerusalém. E lá foi surpreendido, mas levaram sua mulher. Livraram o homem e trouxeram somente a mulher para ser apedrejada, 2 pesos e 2 medidas. Estavam errados, porque a lei de Moisés mandava que ambos fossem apedrejados. Assim faz a religião legalista, não é imparcial, mas é severa com quem ela quer ser severa e é piedosa com quem lhe convém. Se o pecado é do meu filho, eu encontro uma justificativa. Mas se é do filho do vizinho, eu jogo pedra. Isso me faz lembrar, irmãos, um fato ocorrido, inclusive nessa igreja que eu falei lá, que ensinava que o homem não podia usar barba e tal, né? Uma rapariga engravidou antes do casamento. A maioria dos diáconos eram legalistas, cumpridores da lei, cheios de regras. Os diáconos fizeram pressão para que ela fosse excluída da igreja. Ela foi excluída. Tempos depois, descobriu-se que a filha de um dos diáconos legalistas estava a ter um relacionamento com um homem casado. Então, reuniu os diáconos e aquele diácono disse: olha, irmãos, a minha filha deve ser perdoada, porque ela tem apenas 18 anos e ela foi seduzida por um homem mais experiente. Perdoaram a filha do homem. Eu não estou a dizer que deveriam pedrejar a filha do diácono, não, fizeram bem em perdoá-la. Mas o maior erro foi em aplicar a lei sobre a primeira, que não era filha de nenhum diácono, e aplicar tolerância e graça quando se tratou da filha do diácono. As duas precisavam de igual tolerância e igual graça. Então, irmãos, essa religião que prega justiça, muitas vezes se porta com justiça para os outros. Mas quando o sapato está a apertar o meu pé, a história muda. É aquele ditado: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Outra característica da religião legalista é que as pessoas não percebem que se Deus fosse usar a lei conosco, todo mundo seria apedrejado. Para Deus não há pecadinho nem pecadão, todo pecado é pecadão. Não há pecado para ser castigado com pedra e outro com pena, não. O castigo para todo e qualquer pecado deve ser muito severo. Só que este castigo já foi suportado por Jesus na cruz. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele já sofreu o nosso castigo. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Jesus confrontou aqueles religiosos com sua hipocrisia. Na primeira vez que perguntaram a Jesus se a mulher devia ser apedrejada ou não, Jesus não respondeu. Diz o texto que ele começou a escrever no chão com o dedo. Irmãos, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber o que Jesus estava a escrever ali. Eu fico a imaginar, o que ele está a escrever? Talvez hipócritas, porque repara o cisco que está no olho do teu irmão e não vê o montão de galho que está no seu. Vocês precisam aprender o que significa misericórdia, eu quero, e não sacrifício. Eu imagino que ele estava a escrever coisas assim. Mas como eles insistiram, e as pessoas são insistentes, né? Insiste. Jesus não queria nem responder, mas insistiram. Jesus parou de escrever e disse-lhes: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. E agora, fariseu? Acho que ele escreveu assim: e agora, fariseu, o que vais fazer? E o que foi que aconteceu?
Versículo 9: os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Irmãos, há riquezas nos detalhes da Bíblia, e cada vez mais eu vejo como a Bíblia é exata. Eu quero chamar a atenção para esse detalhe que diz que foram saindo um de cada vez, a começar pelos mais velhos. Acho que os mais velhos acabaram por ser mais tolerantes. Irmãos, essas são as características da religião legalista. Muitas vezes é fria, dura e cruel. Agora vamos para a característica do Evangelho da Graça. Nós encontramos em Jesus uma das afirmações mais belas que eu considero sobre a razão da vinda de Jesus a este mundo é de João, lá em João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a lei. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, agora é graça. Na lei não há tolerância. Na lei o mais importante não é o ser humano, mas é a letra fria da lei. A lei diz, basta, acabou. A graça diz, vamos continuar. Sempre há hipótese de um novo começo. A lei diz, devemos seguir as regras sem exceções. Mas a graça diz, a exceção da regra é o amor. A lei diz, perdoe no máximo 7 vezes. Mas a graça diz, não só 7, mas 70 vezes 7. A lei diz, não posso mais caminhar contigo, mas a graça diz, vou caminhar contigo 1 milha e, se necessário, caminho a 2ª milha também. Jesus veio trazer o Evangelho da Graça, que para a religião legalista é escandalosamente tolerante. Pecaste? As pessoas estão prontas para tirar pedras sobre ti, mas vem Jesus e diz, não te condeno, vai e não peques mais. Mas Senhor, não me vai condenar? Os outros te condenaram? Pergunta Jesus. Nem eu te condeno. Mas o Senhor pode atirar sobre mim a pedra, porque o Senhor não tem pecado. Então o Senhor não me vai apedrejar? Não, não te condeno. Só dou-te um aviso, não peques mais. Mas se eu voltar a pecar, o Senhor não me vai condenar? Não, não vou. Apedrejei-te agora, eu não mudo. Não te vou apedrejar. Só vou continuar a avisar-te, vai e não peques mais. Mas Senhor, se não vai haver castigo, o Senhor vai abrir precedente, outras mulheres também vão adulterar. E para que a proibição se não há castigo? Toda proibição, quando é descumprida, tem castigo. Aí Jesus te chama num canto e diz assim, vem cá, eu estou a ver que não entendeste nada. Eu não estou a proibir-te, estou a dar-te uma informação para o teu bem. Vês aqui essa fruta vermelha? É bonita, né? Ela parece boa, mas eu te digo, ela é venenosa. No princípio tem até um sabor bom, mas no final é amarga, é venenosa. Não coma, senão vais morrer. Aí está a informação. Então o Senhor está a proibir-me de comer a fruta? Não. Se fosse para proibir, eu colocaria um anjo aqui para guardar a fruta, mas não vou colocar. Estou a dar-te uma informação para o teu bem, para proteger-te. A fruta é apetitosa, mas é venenosa, e se comeres, vais morrer. Agora não estás proibido. Se quiseres comer, coma. Mas te aviso, é venenosa e vais morrer.
Irmãos, esse é o espírito da lei. Nós precisamos entender, precisamos saber que os mandamentos de Deus não são proibições de um Deus estraga prazeres, que está só ali esperar que a gente caia no pecado para castigar-nos. Não. Os seus mandamentos, na verdade, são informações para a nossa proteção. Ele sabe o que nos faz bem e sabe o que nos faz mal. Os seus mandamentos são para trazer vida e não para trazer morte. É para edificar, não é para derrubar. Quando Deus diz não faça isso, é para a tua proteção, não para castigar-te depois se deixas de cumprir. Então descobres o quanto Deus te ama e perdes o medo de Deus. 1 João 4,18, no amor não há medo. Irmãos, eu obedeço a Deus, eu cumpro os mandamentos, não é pelo medo do castigo, é porque eu sei que Ele me ama. E se Ele me disse para não comer essa fruta, não é porque Ele quer proibir-me de comer a fruta, porque Ele sabe que tem veneno aqui, então eu não vou comer, porque Ele me ama. E o teu relacionamento fica muito mais saudável, porque a base desse relacionamento deixa de ser o medo ao castigo e passa a ser o amor e a confiança no Deus que te ama. Talvez nesse ponto diga assim, pastor, eu quero obedecer ao Senhor, porque eu sei que Ele me ama, Ele quer o melhor para a minha vida, eu quero obedecê-lo não por obrigação ou por medo ao castigo, mas mesmo assim eu não consigo. Talvez digas como Paulo, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Então, nesse ponto, Jesus se aproxima de ti e Ele diz, vem cá, eu quero conversar contigo. Eu tenho como resolver o teu problema, essa tua mania de fazer o que é errado. Então Jesus pergunta, crês que te amo? Que sei o que é melhor para ti? Que eu quero melhor para a tua vida? Crês que eu morri na cruz para pagar os teus pecados? Para que não tenhas mais que ser condenado por eles, porque eu já fui, porque eu já sofri toda a condenação. Crês que eu ressuscitei no terceiro dia? Crês no poder da minha ressurreição? É um poder extraordinário, poder que venceu a morte. Então é um poder que pode tudo. Crês nisso? Então quero que saibas uma coisa. Eu morri e ressuscitei. Não foi só para livrar-te da condenação do pecado, mas também para livrar-te do poder do pecado. O que precisas para vencer esse mal que não queres fazer, mas acabas por fazer, não é uma lei que te proíba fazê-lo, mas é mais de mim na tua vida. Precisas do meu poder em ti. Para isso precisas mais de mim na tua vida, precisas passar mais tempo comigo, permitir que o meu Espírito controle a tua carne. Precisas passar mais tempo comigo, conversar mais comigo, orar mais, ler mais a minha palavra. Eu preciso ser a tua comida diária, o teu alimento mais importante. É dessa forma que o meu poder vai encher a tua vida. Paulo nos ensina como tomar posse desse poder, Filipenses 3,10. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. A ideia do verbo conhecer aqui é relacionamento íntimo. Em outras palavras, Paulo está a dizer que para desfrutar do poder da ressurreição de Cristo, ele precisava ter um relacionamento pessoal com o Cristo vivo e ressuscitado. Ele precisava experimentar a presença de Cristo no seu dia a dia. Quanto mais de Cristo na nossa vida, mais experimentaremos do seu poder e seremos vitoriosos. Então abrace esse Evangelho da graça. Confia em Jesus.
na sua graça, no seu poder. E toma posse desse poder. Tenha mais de Cristo na sua vida. Viva o Evangelho da graça no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Aí vai dar fruto, fruto da graça. E reparta os frutos do Evangelho da graça: amor, tolerância com os mais fracos, paciência, bondade, misericórdia, benignidade, compreensão, bondade. Reparta esses frutos com as pessoas que te cercam, principalmente com os teus irmãos em Cristo. Amém?